Olá pessoal, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a biogeografia de ilhas. Biogeografia de ilhas que é uma teoria aí muito importante na biologia da conservação e serviu como base, o começo aí da ecologia de paisagens. Então é muito importante, é um tópico muito importante que a gente vai ver com bastante calma. Bom, a biogeografia de ilhas então foi desenvolvida pelo MacArthur e pelo Wilson, tá? Esses dois pesquisadores, esses dois ecólogos aí, foram de suma importância para a biologia da conservação, para a ecologia como um todo, né? Como a teoria da biogeografia de ilhas é extremamente importante na ecologia de paisagens e na biologia da conservação como um todo, e o curso de vocês é baseado na biologia da conservação, eu vou contar um pouquinho para vocês da vida desses dois senhores aí, principalmente do MacArthur, que para mim é o maior ecólogo que já tivemos aqui na Terra, né? O maior ecólogo de todos os tempos. O Wilson, ele nasceu em 1929, tá? E muito cedo, se não me engano com 7 ou 8 anos de idade, ele teve um acidente de pesca e ele ficou quase sem visão. Ele perdeu a visão periférica, assim, né? Mas ele conseguia enxergar coisas pequenininhas, abelhas, formigas, etc. E aí ele começou a prestar bastante atenção em insetos, fazer uma coleção de moscas, uma coleção particular de moscas, catalogando e identificando espécies de moscas. E aí veio a Segunda Guerra Mundial, 39 até 45, e aí todo o ferro dos Estados Unidos aí precisava ir para construir tanque, avião, né, equipamentos para a guerra. Ele acabou ficando sem alfinete para prender as moscas, né, que as moscas são catalogadas aí, guardadas aí com alfinetinho, né? E aí ele mudou o foco dele para formiga, que ele podia guardar em pote, né? E é interessante que com 13 anos de idade, o Wilson já identificou uma colônia de espécie invasora de formiga de fogo, no Alabama, que era o estado onde ele morava, né? E essa formiga é uma formiga que ameaçava a agricultura fortemente na época. E é interessante porque ele foi lá e reportou essa colônia de formiga para as autoridades do Alabama, que tomaram aí uma série de providências. Mas, de fato, a invasão por essa formiga de fogo aí começou a tomar o estado de maneira geral, se ampliando muito, né? E é um estado bastante agrícola, depende, deveria na época depender mais ainda da agricultura. Essa formiga acabou se alastrando e se tornando um grande problema. E foi interessante porque quando o Wilson entra na faculdade, ele ainda cursando a faculdade, o estado do Alabama contrata o Wilson para fazer esse levantamento de como é que tá as formigas de fogo aí no Alabama, e ele publica esse trabalho em 1949. Né? Aí acho que ele tinha começado o mestrado, se não me engano já. E aí em 1950 ele defende o mestrado e já emenda no doutorado, que ele defende em 1955, ele fez doutorado em Harvard, e logo na sequência ele já começa a trabalhar em Harvard, e ele fica até se aposentar em 1996, mas ele ainda é professor emérito em Harvard, então ele ainda está lá, ainda faz uma série de trabalhos, escreve uma série de livros, como nós vamos ver, e trabalha em outras instituições também. Muito ativo, principalmente se a gente considerar que é um senhor de 90 anos de idade. Né? O Wilson tem uma característica que poucos biólogos têm, né? Que ele é tão multidisciplinar dentro da ecologia, dentro da biologia, que é difícil dizer que tipo de ecólogo que ele é. Né? Ele, por exemplo, ele foi super importante para uma série de áreas da ecologia. Mas, por exemplo, ele é um dos principais responsáveis pela sociobiologia, né? Que é a tentativa, né, de explicar os comportamentos sociais com bases evolutivas, né? Ele também trabalhou muito com character displacement, né, que eu não sei como é que fala isso em português, mas eu acho que deve ser deslocamento de caractere, né? Tradução ao pé da letra. Não sei se é isso aí, deve ser. E isso tem trabalhos fantásticos mostrando isso, né? Esse deslocamento de caractere, vamos assumir que o nome seja esse em português, é muito interessante, porque quando você tem duas espécies muito similares, tá? Quando elas estão ocorrendo isoladamente, não estão as duas no mesmo local, elas são muito similares. Mas quando elas estão no mesmo local, né, para evitar
ou seja, na mesma questão de distribuição ali, na sobreposição, para evitar competição, às vezes para evitar até hibridização entre duas espécies distintas, elas começam a ter características um pouco mais diferentes. Então tem espécies que co-ocorrem e cantam um pouco diferente, tem flores, né, tem espécies de planta que mudam, que tem uma cor um pouquinho diferente, as duas têm uma cor um pouquinho diferente. Eu vi uma palestra uma vez sobre isso, muito legal, onde, se não me engano, as duas espécies são espécies de campos, são dicotiledôneos, mas são de campos, meio de pradarias ali na América do Norte. E as duas, se não me engano, tinham flores meio rosas, mas quando estavam conjuntamente no mesmo lugar, uma era mais avermelhada, a outra era mais branca, né? Para tentar evitar a hibridização e conseguir evitar a competição por polinizadores e assim por diante, né? Então, lógico, é um processo evolutivo isso. E o Wilson aí é o corresponsável pela biogeografia de ilhas, né? Que é o nosso tema de hoje. Mas o Wilson, apesar de já estar com mais de 90 anos, ele continua muito ativo, né? E escreve muito, né? Está escrevendo muitos livros, né? Ele tem alguns livros fantásticos, né? O Wilson já está escrevendo sobre filosofia, né? Sobre ética, até escreveu um pouco sobre religião, né? A criação aqui, né? Do Wilson, ele fala um pouquinho sobre a questão de religião e ciência, né? Ele tem esse livro Consciência, né? É um livro muito interessante. A professora Vera Lúcia Imperatriz Fonseca, lá do Instituto de Biociências da USP, passou alguns capítulos desse livro, Consciência, para a gente ler quando a gente estava fazendo ecologia comportamental. Não tem muito a ver com ecologia comportamental. O Wilson tem vários livros, né, sociobiologia, né, que tem mais a ver a sociedade dos insetos, né, que tem mais a ver com ecologia comportamental, mas esse livro é extremamente interessante, né? Ajudou muito ali no curso de ecologia comportamental, que aliás é um curso excelente da professora Vera Lúcia Imperatriz Fonseca, porque ele fala de como unificar o conhecimento, como unificar as várias ciências, né? A gente está cada vez com conhecimento, principalmente o conhecimento científico, cada vez mais compartimentalizado, né? E a consciência seria essa tentativa de unir todas as ciências, né? Mas eles têm dezenas de livros, né? Esse aqui, ó, Half Earth, né? É uma das ideias mais recentes dele, de que ele acha que a gente tem que preservar, ele sugere que a gente preserve metade do planeta, né? Então é isso que a gente deveria, vamos dizer assim, preservar, deixar para a biodiversidade. Ele tem escrito mais recentemente algumas novelas, alguns livros mais, vamos dizer assim, menos científicos, né? Como eu falei, ele tem falado sobre ética, sobre filosofia, sobre como unir a ciência, sobre religião. Então são coisas muito, muito interessantes, são sempre livros muito interessantes. Ele ganhou o prêmio Pulitzer, ele ganhou vários prêmios de livros importantes e tal. Então, quem quiser aí ler algumas coisas do Wilson, vale muito a pena, tá? Eu estou querendo ler esse aqui, Letters to a Young Scientist, antes que fique tarde demais, né? Se o Wilson era muito difícil de definir como ecólogo, porque é super multidisciplinar, porque atua em montes de áreas da ecologia, eu diria o oposto do MacArthur. A ecologia é muito difícil de se definir sem o MacArthur. O MacArthur para mim, o melhor ecólogo de todos os tempos, né? Ele nasceu em 1930 em Toronto. O pai dele era em Toronto, no Canadá, né? O pai dele era professor de genética da Universidade de Toronto. E ele morreu muito cedo. Ele morreu de câncer com 42 anos de idade, em 1972. Mas mesmo tendo aí morrido com 42 anos de idade, ele teve tempo suficiente, né, para revolucionar a ecologia, eu diria, né? Na minha análise, ele realmente muito difícil da gente dar uma aula de ecologia de populações para graduação e para pós. É muito difícil a gente dar uma aula de ecologia de comunidades sem citar o MacArthur, sem citar uma coisa muito importante, um artigo muito importante que o MacArthur fez, que o MacArthur foi o autor, né?
Então, isso é muito marcante. A ecologia hoje é muito marcada pelos trabalhos, pelo desenvolvimento teórico que o MacArthur foi o responsável, né? Eu acho que uma das características marcantes e que fez o MacArthur ser esse gênio que ele foi em tão pouco tempo foi que ele era um bom naturalista, ele conhecia dos bichos, ele conhecia do campo, tá? Como a maioria dos pesquisadores no tempo dele, né? A história natural era muito marcante ainda, né? Mas ele tinha uma capacidade matemática muito impressionante, ele era muito bom matemático, e essa união desse grande conhecimento de naturalista com esse grande conhecimento de matemática proporcionou o MacArthur a gerar esse grande salto teórico que a gente teve na ecologia, né? Que a década de 60 realmente foi muito importante para a ecologia e certamente ela foi muito importante em grande parte pelos avanços que o MacArthur gerou para a gente, né? Então ele era muito fera assim na teoria, né? Mas eu acho que ele tinha essa facilidade de juntar campo e matemática com essa base teórica que ele tinha, e por isso que eu acho que ele gerou esses grandes saltos aí de conhecimento que a gente pôde ter com ele, né? Ele teve como orientador de doutorado dele em Yale ninguém menos do que o Hutchinson, aquele que vocês devem pelo menos lembrar pelo nome da teoria dos nichos, né? Do nicho. E tantas outras coisas que o Hutchinson fez, né? O Hutchinson, na verdade, é tido por muitos pesquisadores, principalmente de história, de ecologia e tal, como o grande responsável pela nova ecologia, né? Uma ecologia, tudo bem, até baseada na história natural, mas muito mais teórica, muito mais matemática, né? Muito menos descritiva de padrões e tal. Certamente, o Hutchinson tem uma importância, né, muito grande aí, né? Mas certamente a elegância dos trabalhos, né, a direta aplicação e ampla aplicação dos trabalhos do MacArthur, né, e sempre muito embasado, né, em teoria e em matemática, contribuíram muito para essa mudança na ecologia, né? Eu acho que o MacArthur é realmente um dos grandes responsáveis para isso. Quando ele acabou o doutorado dele lá com o Hutchinson em Yale, ele decidiu que ele tinha que saber um pouco mais de campo e de aves em particular, de ornitologia. Aí ele foi fazer o pós-doutorado dele em Oxford, passou um ano lá com o David Leck, focando aí em ornitologia, né? Ele já tinha usado as aves do doutorado dele, ele já tinha usado as aves dele, eu vou comentar um pouquinho sobre esses trabalhos. Ele já tinha usado as aves como grupo modelo aí para fazer uma série de estudos, mas ele foi lá no pós-doc, né, foi para Oxford para se desenvolver mais nessa parte mais de naturalista, né? E o pessoal costuma dizer que o Hutchinson, né, foi o grande influenciador do MacArthur ser tão forte em teoria, né? O David Leck na ornitologia e mais nessa parte de campo, que ele já era muito bom, mas que ele aí foi um dos grandes influenciadores do MacArthur nessa questão de campo, de ser mais também um excelente naturalista. E o irmão mais velho do MacArthur, John MacArthur, que era físico, né, também é um dos grandes responsáveis pelo pelo Robert MacArthur ter essa união entre teoria, matemática e campo, né? E lógico, o pai dele, professor de genética da Universidade de Toronto, também influenciou ele para ter essa parte de genética, né? E que ele foi tão importante aí em unir a ecologia de populações, a ecologia de comunidades, unificando essas questões junto com a genética, importantíssimo então no desenvolvimento da ecologia evolutiva, e tentando aí unificar dentro de um conceito teórico as várias ramos, né, de biogeografia, de genética, de ecologia, tanto de comunidades quanto de populações e assim por diante, né? Ele, depois de fazer esse pós-doc, ele ficou um ano só em Oxford, ele foi contratado pela Universidade de Pensilvânia e em 7 anos ele já chegou a ser professor titular lá na Universidade de Pensilvânia. Foi muito rápido, né? Daí ele se mudou para Princeton, em New Jersey, perto de Nova York, onde ele ficou até morrer. Infelizmente, ficou pouco tempo lá. Ele começou as publicações, ele tem, porque viveu pouco tempo, né?
para o gênio que ele é, vamos dizer assim, ele tem muitas publicações, mas para o gênio, inclusive de livros, né? Mas para o gênio que ele era, ele até teve poucas publicações porque ele ficou muito pouco tempo, né? Ele defendeu o doutorado dele, se não me engano, em 1955 e morreu em 72, né? Então morreu com 42 anos. Mas ele já em 1955 ele já publicou o primeiro artigo dele na Ecology, na revista Ecology, falando sobre estabilidade de comunidades, né? Esse artigo tem aí mais de 2.500 citações, é um artigo extremamente importante que começou a discutir um pouco a questão de estabilidade em comunidades, né? Ele tem um segundo artigo na PNAS, onde ele fala de abundância relativa de aves. Mas ele não fala de abundância relativa de aves de uma maneira puramente descritiva, né? Ele comparou e avaliou modelos com base teórica, que ele fez descrições matemáticas desses modelos de base teórica, e aí ele confrontou esses modelos com os dados que ele obteve no campo, né? Isso é de uma elegância, né, que até hoje a gente tem buscado esse tipo de abordagem, né, de um refinamento matemático também muito importante. Ele conseguiu traduzir em matemática, e portanto com uma precisão muito importante, muito boa, coisas que antes eram traduzidas com parágrafos inteiros, né, de maneira falada, né. Então quando você consegue resumir aquilo em equações matemáticas, em gráficos, etc., e consequentemente nas equações matemáticas que suportam esses gráficos, aí que você consegue entender melhor esses mecanismos que estão por trás, né? Então ele elaborou, se não me engano, 3 ou 4 hipóteses de como se dá essa questão da abundância relativa. Uma das hipóteses, que se não me engano até aqui os dados de campo tinham mais suporte, era a hipótese do broken stick, né? Graveto quebrado, né? Então que tinha duas linhas aí, né? Mas parece que até ele refutou isso depois de um tempo, quando ele tinha depois de ter publicado esse artigo, mas após ele coletar mais dados, ele refutou essa hipótese a posteriori. Mas é um trabalho que continua extremamente relevante, primeiro porque são 3 hipóteses válidas, plausíveis, do ponto de vista teórico, que ele conseguiu claramente e precisamente, por ser uma descrição matemática, mas ele conseguiu fazer isso com equações, né? E daí usou um formato extremamente elegante, que é o formato da gente comparar modelos, né, com base em dados obtidos em campo, para ver qual desses modelos tem mais suporte, né? Isso é uma das coisas que eu busco até hoje e peço que os meus alunos tentem fazer, porque a ideia da gente primeiro usar teoria, né, e não padrão que a gente observa, né? É lógico, não desmerecendo ciência feita por padrão, é super importante também, a gente descrever esses padrões são super importantes, mas quando a gente tem um embasamento teórico, isso ganha uma importância, né, muito grande, porque a gente está aí conseguindo de fato testar teorias e avançar na teoria ecológica, né? Então ele baseado em teoria, né, descreveu 3 maneiras, matematicamente, né, descreveu matematicamente 3 maneiras que ele esperava que as espécies responderiam, né, e aí comparou isso com dados de campo, ou seja, fenomenal esse trabalho. Mas sem dúvida nenhuma, o trabalho que ele ficou mais famoso desses 3 primeiros aí, foi o que ele desenvolveu as ideias de partição de nicho, né, de divisão de nicho. Ele, de novo, foi para o campo e ficou vendo uma série de passarinhos que são muito similares, né? Mas como eles usavam as coníferas lá onde eles ficavam, né? E como eles se dividiam espacialmente e temporalmente para evitar competição de espécies muito similares, né? Então o pessoal fala muito aqui no Brasil que a gente tem, por exemplo, onça parda usa os melhores lugares para forragear. Mas quando tem a onça pintada lá, a onça parda vai usar não tão bons e a pintada vai usar também não tão bons. Quando a pintada está sozinha, ela usa os melhores. Quando a parda está sozinha, ela usa os melhores. Mas como a pintada é muito mais forte, a onça parda não vai usar os melhores lugares.
a onça-pintada usa um pouco os melhores lugares, mas também evita encontrar a onça parda. Cuti e cutiara também tem exemplos de quando estão conjuntamente no mesmo lugar, assim, tipo, usam, dividem o nicho de uma maneira onde evitam a competição, né? Tem casos onde bichos vão usar em tempos diferentes, de dia, de noite, em função do outro organismo que está lá, né? Horários de forrajamento, locais de forrajamento diferentes. E ele, de novo, né? Quer dizer, foi para o campo, ficou lá observando os passarinhos nas coníferas lá, horas e horas a fio, fez uma descrição precisa e matemática de como que esses organismos estavam usando as árvores e conseguiu ver que quando eles estavam em conjunto, eles se separavam, tinha uma divisão de nicho. Um usava mais para o topo da conífera, o outro mais para baixo, o outro mais para o meio, o outro mais para o lado, e assim por diante, né? Então, e aí ele conseguiu modelar isso, né? E fazer um desenvolvimento teórico muito relevante, que hoje, até hoje ajuda a gente a entender muito de estruturação de comunidades, muito da coexistência de espécies, especialmente de espécies que são bem similares, né? Mas sem dúvida nenhuma, difícil de dizer, porque o MacArthur tem muita coisa genial, né? Mas eu acho que a teoria da biogeografia de ilhas é o trabalho dele, sei lá, o trabalho mais importante dele, né? E é o foco da nossa aula. Mas antes eu vou pular a biogeografia de ilhas para falar um pouquinho sobre esse livro que ele publicou em 71, um pouco depois da biogeografia de ilhas. Esse livro é muito impressionante porque o MacArthur descobriu que estava com câncer meio terminal, né, avançado, que ele só teria mais um ano de vida e aí ele pensou, poxa, eu preciso escrever aí um livro para fazer meio que um fechamento para todas as coisas que eu descobri ao longo da vida e publiquei, algumas que estão na minha cabeça, mas eu ainda não tive condição de publicar, mas principalmente para as coisas que ele achava que deveriam ser feitas no futuro, né? Linhas de atuação, perguntas importantes para responder, ecológicas e tal. E é interessante que parte das coisas que ele achava importante a gente até hoje não conseguiu resolver, né? E provavelmente se ele estivesse por aqui ainda, a gente já teria resolvido isso faz tempo, né? A gente, realmente ele era muito genial, né? Então esse livro é muito impressionante, toda vez que eu leio alguma coisa desse livro, eu sempre fico pensando que é um pesquisador super novo, né? Com 41 anos de idade, escrevendo com uma senioridade, né? Com uma genialidade que ele tinha, com um conhecimento que ele tinha, que é único, e ao mesmo tempo que sabia que ia morrer num futuro muito próximo, né? Eu sempre, quando leio esse livro, partes desse livro, eu não consigo deixar de pensar nisso, né? O brilhantismo, né? Tão jovem, mas um brilhantismo muito impressionante, e ao mesmo tempo, que necessidade de colocar as ideias no papel, porque o relógio estava correndo rápido, né? Então, para mim, o MacArthur é o maior ecólogo de todos os tempos. Ele é fundamental na ecologia de populações, comunidades, né? Também na ecologia evolutiva. Foi o responsável, né, pela teoria do equilíbrio dinâmico da biogeografia de ilhas, né, que é a base, aí, que é uma das bases, ou pelo menos serviu como starter fundamental para a ecologia de paisagens lá no começo, né? E ele também, a biogeografia de ilhas também é dos baluartes, uma das bases da biologia da conservação, né? E como o curso de vocês é um curso focado na biologia da conservação, eu fiz questão e eu também sou uma pessoa que tenho profunda admiração pelo MacArthur, eu resolvi fazer essa contar um pouquinho da biografia dos dois, né, do Wilson, que também é um pesquisador super importante, está nativo ainda, e do MacArthur, porque acho que é importante a gente conhecer um pouquinho do histórico desses autores e tal, que são tão importantes para o que a gente faz, né, para o que vocês estão sendo formados para fazer também. Tá? Então, quer dizer, o MacArthur, com tantas obras aí super importantes, talvez a obra-prima dele seja a teoria da biogeografia de ilhas, né? Foi fundamental para o começo da ecologia de paisagens. A ecologia de paisagens se baseou fortemente na biogeografia de ilhas. E é muito importante, das bases aí da biologia da conservação.
é interessante porque ela é a teoria do equilíbrio dinâmico da biogeografia de ilhas, né? E isso já remonta a uma coisa importante, já traz um ponto muito importante, que esse equilíbrio, e os equilíbrios em ecologia, né, os equilíbrios na natureza, são sempre dinâmicos, né? Então estão sempre se movimentando ali dentro de um ponto aí meio médio, né? O que essa teoria diz é que o número de espécies numa determinada ilha é dado pelo balanço entre migrações e extinções, ou seja, sobre o que está chegando na ilha e o que está se perdendo dessa ilha. Eu acho que, se não me engano, no capítulo 2 do Biogeografia de Ilhas, eles até comentam que teorias se constroem com stepping stones, né? Se constroem em pequenos passos, em pequenos blocos onde a gente de teoria. E um dos blocos de teoria que eles usam para construir a biogeografia de ilhas é a relação espécie-área, que a gente viu na aula passada, né? Então, basicamente, a relação, só para relembrar rapidamente, quem esqueceu, volta no vídeo lá para dar uma olhada, mas a relação espécie-área indica que a gente vai ter mais espécies em função do tamanho, conforme o tamanho da ilha aumenta, né? Então, com ilhas maiores ou áreas maiores vão ter mais espécies do que ilhas menores, do que áreas menores, né? Então essa é a base da biogeografia de ilhas, né? E que basicamente trabalha com dois efeitos aí, né? Um é o efeito da área. Então, seguindo a relação espécie-área, áreas maiores vão ter um maior número de espécies, e a grande contribuição aí dentro formando a teoria da biogeografia de ilhas é o efeito do isolamento, né? Então, basicamente, a gente vai juntar o isolamento com a área. Tem duas premissas básicas. Então, uma das premissas é que o número de espécies presentes numa ilha representa um balanço entre a imigração, ou seja, a chegada de novas espécies para a ilha, e a extinção de espécies dessa ilha, né? Então, esse balanço entre o que chega e o que perde é uma das premissas. É isso que vai dar o número de espécies, tá? Então, por exemplo, não tem espécie sendo formada, né, por especiação dentro dessa ilha, né, dentro dessas ilhas. A gente está falando de um dinamismo numa escala temporal diferente, né? E a segunda premissa é que as espécies são neutras, e isso é bem importante. O que significa isso? Significa que todas as espécies são iguais, tá? Elas não têm uma espécie que é melhor colonizadora ou uma espécie que é melhor competidora. Ou seja, todas as espécies têm a mesma chance de chegar nas ilhas e todas as espécies têm a mesma chance de serem perdidas, ou seja, de serem extintas localmente nessas ilhas. Essas são as duas premissas básicas da biogeografia de ilhas. Então, o que é bem importante é que esse balanço entre imigração, né, entre o que está chegando, e extinção, o que está perdendo, é o que vai dar o número de espécies. Então, quando o número de imigrações, ou seja, de espécies que estão chegando, iguala o número de espécies que estão sendo perdidas, ou seja, extintas localmente, é onde esse número de espécies alcança o equilíbrio. Esse seria o equilíbrio, né, que é um pouco dinâmico. Às vezes você perde uma espécie, ainda não chegou outra para repor, às vezes você já ganhou outra espécie e você não perdeu uma ainda para dar esse balanço. Então esse equilíbrio é meio dinâmico, mas é por ali. Quer dizer, existe aquele número médio ali de espécies naquela ilha, que é dada pelo balanço do que está chegando e o que está se perdendo. Então, basicamente, né, o conceito fundamental é que a gente tem um continente, né, próximo, que é a fonte de espécies, né, que vai ter uma fonte enorme de espécies, que é um número muito grande de espécies que estão lá no continente, e que essas espécies vão sair em direção às ilhas para tentar colonizar essas ilhas, tentar colonizar essas áreas, ilhas oceânicas. Então, uma das primeiras observações dessa teoria é de que ilhas mais próximas vão ter um número maior de espécies chegando, ou seja, vão ter uma taxa de imigração maior. Então, quanto mais perto do continente for essa ilha, mais a gente tem espécies do continente chegando nessa ilha. Ou seja, quando a gente tem espécies, ilhas, né, bem próximas, a gente tem as taxas de imigração bem maiores, né? E quando a gente tem ilhas mais distantes, a gente tem essa diferença, né?
é mais difícil de chegar numa ilha distante, né, do que, como essa aqui, do que numa ilha perto, né? Então a gente tem várias espécies chegando aqui, né? E em compensação a gente só tem uma espécie que conseguiu chegar lá longe. Lembrando que todas as nossas espécies têm a mesma chance de chegar em qualquer ilha, né? Elas são espécies neutras. A outra questão, né? Então a gente chega a mais espécies nas ilhas próximas, como essa aqui, que a gente tem 5 espécies aqui, e nas ilhas mais distantes a gente só conseguiu chegar a 3 espécies ao longo desse tempo, né? Em compensação, o que a gente tem? A gente tem que a gente extingue mais espécies nas ilhas pequenas. Então a gente chegou a 5 espécies nessa ilha pequena, bem próxima do continente, mas a gente perdeu 1, 2, 3. Na ilha mais distante, a gente chegou com 3 espécies, mas a gente já perdeu 1. Então, apesar dessa ilha ser mais distante, portanto mais difícil de chegar aqui, comparativamente a essa que está chegando mais facilmente, né? A gente é uma ilha maior. Então as espécies que chegaram aqui estão conseguindo se manter, diferentemente de uma ilha pequena, que a gente tem um turnover, né? A gente perde muitas espécies. Então aqui seria a relação espécie-área atuando, né? A gente tem uma ilha pequena, portanto a gente consegue manter poucas espécies, a gente tem uma taxa de extinção muito maior. Então é isso que mostra que aqui nesse gráfico, que ilhas pequenas, a gente tem uma taxa de extinção muito maior do que nas ilhas grandes, que na verdade se extinguem menos espécies. Então, basicamente o que a gente está dizendo é que o que chega em ilha grande consegue ficar por mais tempo, tem uma taxa de extinção menor do que o que chega em ilhas pequenas, porque você perde muito rapidamente, porque a gente tem pouco espaço ali para as espécies se produzirem, para formar populações viáveis e assim por diante. Algo que a gente viu na relação espécie-área na aula passada. Bom, o que é esse equilíbrio dinâmico? Esse equilíbrio dinâmico é quando a gente junta essas duas curvas, né? Quando a gente tem, vamos botar as duas já, quando a gente tem as taxas de imigração baixas ou altas e quando a gente cruza com as taxas de extinção, né? Então aqui a gente está cruzando a taxa de extinção, né, de uma ilha que está distante, onde a taxa de imigração, né? Então essa aqui é a ilha distante. E essa aqui é a próxima. Ops. Então na ilha próxima a gente tem uma taxa de imigração muito grande. E para uma ilha de mesmo tamanho grande, a gente vai perder poucas espécies, a gente tem uma taxa de extinção que não é muito alta. E esse é o equilíbrio de espécies que a gente vai ter. Na ilha que é distante, a gente tem uma taxa de migração, que é a linha azul, muito menor. As taxas de extinção seguem aqui o que a gente já sabia, né? E aí a gente tem um número de espécies, que é esse aqui, S1 e S2, muito distante, muito menor do que se a gente tivesse essa ilha próxima, e portanto chegando mais espécies, até extinguindo mais espécies, que é essa diferença aqui, né? Até se extinguem mais espécies. Mas o que é importante é que chegam muito mais espécies, né? Essa diferença entre a linha azul, entre as duas linhas azuis. Então, quando a gente tem várias combinações entre ilhas pequenas, ilhas grandes e próximas e distantes, a gente vai ter os vários equilíbrios que as várias ilhas, com diferentes tamanhos e com diferentes distâncias para o continente, vão ter. Então, basicamente, o que a gente tem é que a gente tem um pool grande, né, um conjunto grande de espécies aqui, e que vão sair e que vão alcançar as ilhas próximas mais facilmente do que as ilhas distantes. E quando eles alcançam as ilhas, elas vão conseguir sobreviver nessas ilhas, um número menor de espécies em ilhas pequenas do que em ilhas grandes. Em ilhas grandes a gente vai ter, as espécies vão conseguir ficar muito mais tempo aqui, vão conseguir sobreviver muito melhor aí do que em ilhas pequenas, que a gente vai ter um número menor, porém, em função da distância para o continente, vão chegar menos ou mais espécies. E é esse equilíbrio, então, entre você chegar e você perder, que a gente vai ter o número de espécies da ilha em questão. Então, essa teoria é interessante, porque a gente consegue pegar as distâncias, né,
para todas as ilhas que a gente tem e calcular, e sabendo o tamanho dessas ilhas, a gente consegue calcular quantas espécies a gente vai ter em cada uma dessas ilhas aqui, com uma certa precisão. É uma teoria simples, que envolve apenas o tamanho da ilha e a distância para o continente, mas ela é uma teoria bastante precisa, ou seja, que consegue prever o número de espécies aí nessas ilhas com bastante precisão.